Você abre o Instagram e quando vê uma vida de alguém melhor, do nada você começa a se sentir pior, um erro, uma pessoa horrível. Mas antes você estava bem, mas em segundos você se sente um fracasso. Hoje eu vou te mostrar porque a comparação é uma mentira que destrói sua autoimagem e como é que você pode parar de se enxergar assim. Cavaleiros e cavalheiras, imagine que você pega o seu celular e abre o Instagram e começa a scrollar, começa a rolar. Aí você vê vários vídeos, vê vários reels, aí você mexe no aplicativo. Só que aí de repente aparece alguém mais bonito, alguém mais confiante, alguém mais bem sucedido. Aí você olha aquele jovem que é só criança, aquela criança que já é milionária. Aí você vê aquele influencer com aquele rosto tudo marcado, sabe aqueles rostos que são tudo marcado assim, o rosto masculino. Aí você vê alguém usando muita maquiagem, você vê alguém tendo uma coisa que você queria, e na hora você nem vê, mas você se compara, você se sente inferior, você se sente mal, sabe? Horrível. Você sente que você deveria ter conseguido aquilo, que você não é capaz, aí cai um monte de pensamentos negativos, sentimentos, e embaralha tudo. Só que não é que o outro é melhor, é que você começa a se enxergar inferior. Só que aí, com tudo isso, vira uma cena automática que muitas vezes a gente não percebe. Presta atenção, a pessoa abre o Instagram, vê algumas imagens e acaba se comparando com aquela pessoa que tem aquele tipo de cabelo, com aquela pessoa que é aquele músculo fenomenal, com aquela pessoa lá que conseguiu muito dinheiro fazendo isso, com aquilo ali, daquela pessoa que é escritora, aquela música, daquela que ela rica, daquela que ela é bem sucedida, daquela que é confiante, do que ela desenha bem. E a gente começa a se comparar. E depois a gente começa a se diminuir. A gente vê as imagens, vê os vídeos e começa a se sentir menor. Como se a outra pessoa fosse superior como ser humano. Não em cargo, porque tem cargos superiores. Mas eu tô falando da superioridade como ser humano. Como se uma pessoa tivesse um valor maior do que a outra. Entende esse ponto? E depois o que acontece? A pessoa vai lá, sai e se sentindo pior. A pessoa, ela, antes dela entrar no Instagram, ela tá tipo de boa, sabe? De boa, calma, de boa, como eu já disse. Mas só que depois que ela sai do Instagram, dando um exemplo do Instagram, mas pode ser qualquer plataforma, mas depois que ela sai, depois de fazer uma comparação, ela se sente menor, inferior, sabe? Se sente um fracasso por não ter conseguido o que a outra pessoa conseguiu, sabe? Não é que é o problema é o Instagram. O problema é a comparação. Só que aí, presta atenção, quanto mais constante isso fica, você passa a confiar mais na comparação no sentimento, do que na sua própria percepção. Não é horror? Não é horror você tentar achar quem você é olhando a foto de outras pessoas? Não é horror achar a sua essência olhando no espelho das outras pessoas, que ao invés de refletir o seu próprio reflexo, reflete o reflexo da outra pessoa? Você não acha que isso é horrível? E isso, sabe o que acontece? Isso fere sua autoimagem, fere sua autoconfiança, fere sua autoestima, e tudo isso, sabe, cai sobre você e faz você sentir um erro. Mas só que talvez ninguém te falou, mas você pode ter errado sim, mas você não é um erro. Deixa eu explicar. A comparação é algo totalmente injusto. É comparar um mundo com outro mundo. Como assim? Presta atenção. A pessoa, ela viveu diferente, ela tem coisas diferentes, ela aprendeu coisas diferentes, foi educado de forma diferente, teve pais de forma diferente, tem uma infância diferente, tem objetivos diferentes, metas diferentes, uma mentalidade diferente, e você acaba se comparando como se as duas coisas estivessem de igual a igual, sabe? Como se fosse uma comparação justa. Só que aí que tá, entra aí a mentira. É uma mentira que faz a gente se comparar como se o outro ser humano fosse superior da gente. Só porque a outra pessoa tem um rosto que você se considera mais bonito, não quer dizer que ela é superior que você, mas a gente sente isso. A gente talvez muitas vezes nem percebe, mas a gente sente como se a outra pessoa fosse melhor do que a gente, como se tivesse um cargo melhor, como se ela nunca tivesse errado, como se ela fosse uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível através de uma foto, através de um Reels, entende? Só que a gente nem percebe, mas é aí onde que nasce a inveja, nasce aquela inveja. Você sente que a outra pessoa conseguiu o que você deveria ter conseguido, né? Que a outra pessoa não merece, mas você merece. Aí nasce o ódio, sabe? O ódio com aquela pessoa, ou com as pessoas que estão desse jeito, ou talvez o medo de nunca conseguir isso, medo de fracassar. E de qualquer maneira, esses pensamentos acabam se tornando verdade dentro da sua cabeça. E a pessoa nem falou nada pra você. Ela só apenas mostrou uma parte da vida dela. Ela só mostrou um talento ou um dom que ela tem.
mas você determina isso como verdade. Não é que é sua culpa, tá? A gente nunca foi ensinado a lidar com nossos pensamentos. A gente nunca foi ensinado do tipo, se você estiver se sentindo mal e você começar a olhar o Instagram, não faça isso não se compare, hein? Se comparação não é coisa boa, não. Só esse tipo de comparação que é boa, mas essa não, o mundo não ensina isso pra gente e o mundo também não quer ensinar. Só que tudo isso faz a gente pensar que a gente não é o suficiente, que a gente está atrás daquela pessoa como se ela fosse superior em valor como ser humano, ou que faz a pessoa se sentir pior, ou ela se sente pior, melhor dizendo. Só que entenda uma coisa, na sua infância, provavelmente te ensinaram a ser como seu irmão, ou como ser, sei lá, seu primo. Você já não ouviu alguma vez falando, você tem que ser como seu irmão. Olha, veja aqui, seu irmão fez isso e isso e isso, e você fez o quê? Sabe, essa comparação de você tem que ser como seu irmão. Você tem que ser tão habilidoso contra o seu primo, sabe? E já nasceu dessa comparação interna. E depois que aconteceu? Em um momento, você acabou acreditando que você é os pensamentos. Isso é horrível, porque tem momentos na nossa vida que a gente acaba acreditando que nossos pensamentos é nossa essência. Mas só que não é verdade. Porque tem dois tipos de pensamentos, entre aspas. O que a gente pensa e o que é da nossa cabeça. A da nossa cabeça é um pensamento meio doido, sem nexo, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é que muitos pensamentos a gente acaba achando que a gente é os nossos pensamentos. E a culpa meio que cai pra cima da gente mesmo não sendo a nossa culpa, entende? Só que aí, pega aí, junta isso, junta aquilo ali, junta aquele trauma, junta aquele momento da sua vida, junta aquela percepção que você teve. Aí você tá no momento de prazer e você pega, liga o celular e vai lá ver o Instagram e pum! Surge aquele pensamento de eu deveria ter sido assim. Você estava bem antes de abrir o Instagram. Nada em você mudou, mas tudo mudou dentro de você. A comparação, ela apenas quer evitar dor, ela quer evitar a ansiedade, evitar principalmente o medo de ficar sem respostas, de olhar aquela imagem e pensar, por que eu não sou assim? Deve ser porque ele é assim, ele deve ser bandido, ele deve ter feito coisa errada, ou eu fracassei porque eu sou um fracasso, eu sempre fui assim, sabe? Tem que achar respostas para essas coisas. A comparação, essa parte de comparar, é a gente mesmo tentando nos proteger, é o nosso próprio corpo, nossa própria mente, tentando nos proteger da dor, do medo, da ansiedade. Não que a ansiedade e o medo são ruins, mas a forma que a gente usa ele, a forma que a gente interpreta ele, possa ser bom ou possa ser ruim. Exemplo, o medo de passar a rua sem olhar para os dois lados é um medo bom. Exemplo, o medo de você, sei lá, você quer ser aeromoça, exemplo. Você quer ser aeromoça, só que você tem medo de ir no avião? Isso não é um medo bom, porque o seu sonho tá ali, mas o medo tá ali para te bloquear. Só que o problema é quando isso se transforma no seu pior inimigo. E qual que é o pior inimigo? O pior inimigo é aquele que alimenta as suas dúvidas. Ou seja, presta atenção. Pare de acreditar 100% nos seus pensamentos. Cancela, sabe? Cancela aqueles pensamentos de vitimismo, sabe? Pensamento fútil que não vai ajudar em nada. Cancela. Questione. Por que eu sou um fracasso? Por que eu sou assim? Questione. Começa a questionar, começa a cancelar, começa a trocar isso. Por quê? Ele está tentando criar resposta com base na aparência da outra pessoa, tentando criar resposta no que os olhos podem ver. Entenda uma coisa, não que sua mente é ruim, mas só que ela tá te atrapalhando. Só que a forma que você tá recebendo essas informações, esses pensamentos, não é uma forma que vai te ajudar. Porque tá te causando ansiedade, preocupação, medo. Ele só quer te ajudar, mas, sabe, não alimenta esses pensamentos de medo. Questione esses pensamentos de medo, de angústia, de que não é capaz. Como assim você não é capaz? Por que você não é capaz? Questione, cancela. Pergunta por que você não consegue. Pergunta por que você não conseguiria. Porque presta atenção, não alimente esses pensamentos negativos, porque alimentar os pensamentos negativos não te ajuda, mas te machuca. Viver se colocando para baixo não te faz uma pessoa melhor. É possível se enxergar e evoluir de outras formas. E por curiosidade, quem criou essa frase foi Epistemia, que é uma conta no Instagram. O que eu tô querendo dizer é que a culpa não é do Instagram, das redes sociais, sabe? A culpa não é o sentimento, mas a forma como é que você tá interpretando isso. É a forma como é que você tá lidando com seus próprios pensamentos. Muitas vezes, quem cria dúvidas, quem faz a gente não conseguir caminhar em direção aos nossos sonhos, não é outra pessoa, mas é nós mesmos. Entenda uma coisa, lembre dos seus pontos fortes, porque você não é os seus pensamentos. Lembre-se dos seus pontos fortes, das suas capacidades, o que você consegue fazer. O que você faz que é bom? Será que você é educado? Você consegue resolver problemas matemáticos rápido? Fale que você é bom, fale que você gosta do seu cabelo, sabe? Perceba. O que eu tô querendo dizer aqui, você não pode interpretar esses pensamentos como verdade porque eles não são verdades, eles são apenas questionamentos. Só que se você começar a interpretar
de verdade, como verdade, começar a interpretar como vitimismo, começar a interpretar isso como uma situação ruim, isso vai causar mais ansiedade, medo e vai virar um ciclo. Isso vai te machucar e um dia vai causar doenças e as doenças levam o quê? Levam à morte. Então presta atenção. Entenda que muitas vezes o que aparece no Instagram são recortes e não realidade. Porque muitas vezes o que aparece não quer dizer que aquilo que a pessoa está vivendo é verdade. Muitas vezes é apenas luxúria. Muitas vezes é apenas uma pessoa tentando passar uma imagem para a gente. E principalmente pare de usar os outros como espelho para definir quem você é. Porque quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Então, cavaleiros e cavaleiras, lembre de uma coisa. A gente é imagem e semelhança de Deus. A gente é criadores com C minúsculo. A gente não foi criado para viver se comparando com os outros, mas a gente foi criado para ser filho de Deus. Cada um examine seus próprios atos, então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Só que se você foi ensinado a duvidar de si mesmo, a sua autoconfiança está baixa, eu fiz esse vídeo para você. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até!